Momento Vida Leve e Saudável. Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana. Bom dia, Mauro. Bom dia. Sempre vou estar falando sobre uma vida saudável e leve, ou uma vida leve e saudável, mas sempre colocando algo para comparar isso. Hoje eu vou falar assim, o que merece ser feito, merece ser bem feito. Você já parou para pensar? O que merece ser feito, o que precisa fazer, se isso é limpar, se isso é ajudar, se isso é melhorar, se isso é ser melhor mãe, melhor pai, se isso é ser melhor filho, se isso é ser melhor aluno, se isso é ser melhor colaborador na empresa, ser melhor como gerente, ser melhor, que seja feito, muito bem feito. E a frase se completa assim: o que merece ser feito, merece ser muito bem feito. Se algo precisa ser feito, é importante que seja feito da melhor maneira possível. Não devemos permitir que desculpas ou obstáculos impedem que alcancemos os nossos objetivos. Então, muitas vezes, o fato de não ter feito bem feito, a gente pode estar perdendo alguém, perdendo a amizade, perdendo carinho, perdendo a esperança e muitas coisas. Por isso é fundamental que sempre nos empenhamos ao máximo para realizar as tarefas que nos foram atribuídos ou que a gente se atribui pela necessidade do dia a dia. Se dedicamos tempo, energia e organização a uma atividade, devemos fazê-la com excelência. Isso é importantíssimo. Já que vai fazer, faça bem feito. Lembre-se sempre dessa premissa ou dessa permissão que você tem. O que merece ser feito, que seja muito bem feito. E na vida nós acostumamos a caminhar movidos por grandes expectativas nessa relação de ser e fazer. Isso não significa ser perfeito, mas fazer bem feito, né? Então, nessa expectativa e pela esperança de que tudo dará certo. Tudo dará certo na medida que eu me esforçar para que isso possa realmente dar certo. Porém, para que isso aconteça, é preciso mais do que desejo e necessidade, organização, ordem, serenidade e uma boa dose de vontade para seguir adiante ou para que isso realmente, o que passa na minha mão, seja algo que esteja brilhando para o outro, ou aquilo que eu possa estar falando, seja algo para você, rádio ouvinte, que possa fazer a diferença na sua vida. Quando esses elementos se alinham, a jornada se torna mais leve e os resultados mais consistentes. A saúde é algo que acompanha essa jornada ou essa situação. As pessoas saudáveis conseguem seguir melhor e mais correspondendo à vida. Então, quando você não tem uma boa saúde, e aí eu coloco, saúde não é aquela saúde orgânica. Muitas vezes nós só procuramos ajuda quando o nosso corpo orgânico está doendo. Quando a nossa musculatura, nossos órgãos, alguma coisa está doendo, a gente procura ajuda. Mas lembrando que até em torno de 90% desses problemas orgânicos começam com ansiedade, que podem virar depressão e que a partir dali podem virar, sim, problemas de saúde orgânico, quando o nosso corpo começa a padecer, não somente que já está padecendo nessa altura. Vamos lá, então, o que seria essa ajuda que você pode se proporcionar? A terapia surge para acalmar você como sujeito, a forma como você se coloca no mundo. Por exemplo, a terapia de casal ajuda a compreender o lugar de cada um na relação, fortalecendo a convivência e criando um espaço mais saudável para o amor crescer. E para que isso seja real, precisamos evitar sempre de novo a discórdia, sempre de novo a discussão, precisamos evitar sempre de novo algo que possa fazer mal para o outro. Então, quando eu estou atendendo casais, onde primeiro é feito a análise separada de cada um vai fazer 2 a 3 sessões separadas, para a partir dali eu coloco o casal junto, para que eles tenham a compreensão, já tem a compreensão de como ela funciona dentro dos padrões de funcionamento e como ele funciona dentro dos padrões de funcionamento. A partir de colocar vocês junto para fazer a sessão, o objetivo não é olhar
o que um pensa, sente, o que o outro pensa e sente para ter um julgamento. Não, o objetivo é fazer você, cônjuge, ou você terem essa compreensão. Por exemplo, se eu tenho um casal onde de um lado uma pessoa é muito racional, tem uns traços no sentido quer estar em evidência, quer estar liderando, ou é muito criativo, e por outro lado eu tiver um dos cônjuges que, por exemplo, é muito emocional, sem querer carrega as tristezas, a amargura dos outros nas costas e nem percebe. A gente sempre diz assim, que muitas vezes serve até de lixeira emocional dos outros. E aí quando essas pessoas estão juntos, claro, um está emocionalmente sobrecarregado pelo que ele acaba aderindo das pessoas e o outro é muito racional. Muitas vezes dá atrito. Até que essa pessoa entende, mais emocional, que ela deve viver a vida dela, nada de ficar carregando os problemas dos outros nas costas, até que essa pessoa que é mais racional entenda que essa pessoa mais emocional, ela precisa sim ter essas mudanças, como ela racionalmente também precisa ter umas mudanças, mas que de um lado a pessoa mais racional vai desenvolver formas de olhar para essa pessoa mais emocional e por outro lado essa pessoa mais emocional também vai desenvolver formas para que ela possa ver melhor essa pessoa mais racional. Então vocês como casais, quantos casais chegam no consultório com atritos desnecessários, mas enquanto não entender essa alavanca, enquanto não chegar nesse lugarzinho que sempre acaba como se fosse um atrito, como se fosse um lugar onde se encosta e a energia pega e dá choque e coisa assim. Enquanto não entenderem, vocês como casal, aonde está o problemão, ou o problema, ou o probleminha, vocês vão continuar se atritando. Então eu convido você, casal, você que está me ouvindo, você como esposa, você como marido, às vezes vocês não conseguem fazer com que os dois vão junto, mas pela melhora de um, normalmente a gente acaba trazendo o outro e assim vamos fazendo com que a vida melhore muito. E a terapia individual, como que seria isso? Um olhar de volta totalmente para você. Então aprender a olhar para você com um jeito mais humano e diferenciado. Não há necessidade de ser a pessoa mais forte ou de alavancar antes de tudo, antes do tempo, muitas coisas. Às vezes antecipa coisas, fica nervoso, fica agitado por situações desnecessárias. É um espaço seguro para reconhecer suas emoções, entender seus limites e descobrir novas maneiras de se relacionar consigo mesmo. Veja bem, primeiro consigo mesmo. Por isso que quando eu pego os casais, primeiro algumas sessões no individual, porque da mesma forma como eu estou falando da terapia individual, precisa descobrir novas maneiras de se relacionar consigo mesmo. A partir de se conhecer de verdade, você consegue abrir uma relação melhor para com o outro ou com as outras pessoas. É como conseguir também com mais leveza encontrar alguém para você. Já na terapia voltada para o trabalho, muitas vezes a pessoa está com dificuldades no trabalho e às vezes o motivo é o trabalho, às vezes o motivo está em casa, às vezes o motivo está na relação, às vezes o motivo está na briga, às vezes o motivo está naquilo que você quer proporcionar e você não está conseguindo proporcionar para você, porque parece-me que não tem permissão. Então na terapia voltada ao trabalho, você aprende que nem sempre as situações são como você parece que elas são. O que importa é como elas se propagam e como você interpreta cada movimento ao seu redor. A terapia faz você entender seu espaço conforme seus padrões de funcionamento e isso acontece a todos. Eu posso lembrar aqui de um caso de um rapaz que está inclusive crescendo numa empresa, tá alavancando dentro da empresa. Mas para ele, a preocupação dele era o que ele fizesse e o que os outros pensassem naquilo que ele fez. Então a preocupação dele era o quê? O que os outros estão pensando naquilo que eu estou fazendo. E foi muito difícil porque ele vem de uma família onde enraizou essa sensação. Ai, se eu fizer isso, o que os outros vão pensar? Ai, olha só, eu acho que essa pessoa está falando de mim, acho que essa pessoa está fazendo alguma coisa, né, olhando para mim. Gente, às vezes tem alguém olhando para você e está só nos olhos com você.
Às vezes o pensamento dessa pessoa está tão longe, mas tão fora de imaginar que está pensando em você, que a sensação seria quilômetros de distância. Só que você viu a pessoa olhando para você e já achou milhões de coisas. Isso nós chamamos de mentindo para você. Então, quando esse rapaz entendeu que ele tem que se olhar, se enxergar, olhar para si mesmo, olhar para o seu trabalho, olhar para si mesmo e deixar que o resto seja resto, a vida dele melhorou, o trabalho dele melhorou e hoje ele está alavancando dentro da empresa. Então, você que tem dificuldades no emprego, faça a sua terapia, pense um pouquinho. Pequenas ajudas podem te trazer grandes progressos, mas grandes progressos para a sua vida. Eu estava falando sobre terapia, estão lembrado? Eu falei sobre terapia de casal, onde muitas vezes você como casal poderia se presentear para esse Natal, né? Fazer a sessão terapêutica, primeiro começar com uma consulta, entender algumas coisas, o que a Lourdes faz lá nessa terapia. Então é uma primeira consulta que você pode fazer como casal, você, uma pessoa individual, às vezes a pessoa acha que não tem problema nenhum, mas tem algumas coisas que parece que não está andando, tipo assim, meio que patinando no seco, né? Então, às vezes tem algo, não que tenha um mal por trás dessa pessoa, não, pelo contrário, mas tem algumas coisas que vêm da infância, da adolescência e que por algum motivo tornaram isso como algo, um pânico ou alguma trava ou tem algum abuso e às vezes a pessoa dá até passos e volta de novo, dá mais alguns passos e volta de novo. A terapia está exatamente nesse lugar para fazer com que você possa andar. Veja vocês como casal, um dá passos e o outro não dá, ou um dá passos maiores e outros menores. Então, poder pegar juntar essas capacidades de vocês é muito importante. Uma das coisas que eu percebo quando os casais diziam assim, nossa, do jeito que a gente vivia e não sabendo como cada um funcionava, nós íamos passar o resto da vida ou nós íamos se separar logo. Por quê? Porque realmente da forma que a gente vivia não tinha ajuste, mas da forma que nós aprendemos agora, não tem por que não ter esse ajuste, porque nós já nos ajustamos nisso dali. Então, muitas vezes, fazer uma terapia se torna até mais barato do que depois ter que fazer uma separação. E na outra relação, cada um também pode ter seus problemas. E no individual, por que não ajustar aquilo que parece estar errado? Ou no trabalho, quantas pessoas que no trabalho tiveram problemas? E que nem eu falei, problemas porque acha porque o outro está falando de você. Coisa tão simples, mas até que a pessoa resolve entender para dentro dela o que para fora dela não dá para ela solucionar, leva um tempo. Então, quando você compreende seus padrões de funcionamento, seja na vida pessoal, profissional ou na relação a dois ou pais e filhos, passa a ter mais clareza, autonomia e poder de escolha. Você pode ter mais escolhas. E nesse processo, o grande vencedor será você mesmo. Tenha certeza disso. Nesse processo, o grande vencedor será você mesmo, você Rádio 20. Sua vida, seu trabalho, seu relacionamento tem jeito, desde que você permita que o jeito aconteça. Lembrando que merece ser feito, merece ser muito bem feito. Uma boa terça-feira e até semana que vem. Tchau, Mauri, até lá. Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São sagrados e o ato de